Olá, Curafãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma análise dos episódios semanais de Kuroshitsuji Midori no Majoren, ou Arco da Bruxa Esmeralda. Dessa vez nós vamos analisar o episódio 4. Mas antes de começar, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever e depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha no nosso sábado Seja Membro e se torne membro se você puder. E também dê uma olhadinha no nosso link da descrição, nosso link de afiliado da Amazon, que você comprando qualquer coisa através do nosso link, você ajuda o canal. Esse quarto episódio levou o nome de Esse Mordomo Servindo, que é o equivalente ao nosso capítulo 92. Como a gente tinha falado no capítulo anterior, na análise anterior, ele tinha pegado até uma parte do capítulo 91, só que ele não tinha adaptado ele até o finalzinho. Então ele pegou assim o capítulo 91 inteiro, adaptou ele, capítulo 92 também, só que o capítulo 92 também não foi adaptado inteiro, porque eles quiseram deixar numa parte de cliffhanger e agora no próximo capítulo vai acontecer finalmente a aparição dos nossos queridos lobisomens, né? E a gente vai entender um pouco mais dessa história. Neste capítulo, como eu falei pra vocês, a gente teve um pouco do passado do Finian, mas antes de chegar nisso, vamos falar sobre a Sullivan, que começou a ser tratada pelo seu novo mordomo, Sebastian. E ela já foi acordada, ela já queria sair pra andar, ela não queria ficar com aquelas roupas de lá, ela queria vestir alguma coisa mais chique. E aí o que o nosso querido Sebastian fez? Pegou uma coxa do quarto dela, porque ele falou assim, eu não vou dar uma roupa do Bochan pra ela vestir, porque ele é homem. Todo mundo ali ficou tipo, não, você não pode vestir roupa de outra pessoa, principalmente de um homem de fora que já foi usada, que não sei o que. Aí ele falou, então dá-me licença, me dê essa coxa que eu já trago um negócio pra você. E voltou com um vestido prontinho pra ela. Vestido, lacinho, todos os apetrechos, todos fofinhos, com uma roupa no estilo mais atual, né? Porque ela tava vestindo aquelas roupas nos estilos mais antigos, igual as mulheres que vivem lá naquela aldeia. Então, ele já trouxe ela pra o estilo atual. E aí, ele foi, levou ela pra tomar café, ela ia comer de qualquer jeito, ele foi lá, aproveitou pra ensinar maneiras, né? Tipo, etiqueta pra ela, sobre qual garfo ela tem que pegar primeiro, qual talher ela tem que pegar, pra que serve cada talher. E o Wolfram só olhando, e ela falou, mas pra que tudo isso? Tipo, mano, dá pra comer, é o que tem, não precisa dessas frescuras. E aí ele, não, mas você como a senhora desse lugar, a senhora é a pessoa mais importante, tem que saber se portar, não sei o que. Eu até entendo a parte do Sebastian, mas eu também acho isso uma frescura. Eu sou a Sullivan nessa vida, tipo assim, eu já ia pegar qualquer garfo lá e comer, e não ia estar nem aí, não tá pegando do mesmo jeito. Então, pra que eu tenho que ficar escolhendo o garfo, o tamanho do garfo, o formato do garfo, o tamanho da colher? É uma frescura sem tamanho, mas tudo bem, é etiqueta. E aí eu sei que ela começa a entender, ela fala, beleza, então Sebastian, depois vocês continua me ensinando mais coisas, eu quero aprender muitas coisas com você. Você também aproveita pra aprender com ele, viu? Wolfram, porque você também tem que fazer as coisas. Depois que ele foi embora, eu quero que você continue fazendo as mesmas coisas, sabe, né? E aí eu sei que a Meirin, ela aparece pra retirar os pratos, e aí ela vai pra cozinha e os meninos estão conversando, falando que o Sebastian, ele não tá se importando com o Bochan, que ele não tá se preocupando com a saúde dele, tipo, ele não faz nada pra ver ele melhorar e tal. E a Meirin, não, eu tenho certeza que ele faz, assim, ele tá pensando em alguma coisa, parece que ele não se importa, mas ele se importa. E o Tanaka fala justamente, né, tipo, o serviço do mordomo não é só servir o seu mestre, porque eles falam, o mordomo não tem que servir o mestre, não tem que ficar lá pra esperar as ordens do mestre e tal, sei o quê, não tem que ter olhos só para o mestre. Aí ele fala, não, ele tem que deixar tudo preparado para o retorno do seu mestre. Então ele falou assim, ele tá dando espaço para ele ter essa crise que ele tem que ter, ele precisa dessa crise existencial para ele saber a identidade dele, né? Na realidade, o Sebastião, ele também não sabe bem o que ele faz, porque ele fala assim, eu recebi uma ordem de não deixar, assim, tipo, fazer tudo que ele mandar, mas ele não tá me mandando fazer as coisas, e aí eu fico nesse impasse, porque eu não sei o que eu faço. Então ele tá deixando o Ciel tentar se resolver sozinho. E aí eu sei que o Sebastian, ele vai ensinar a Sullivan, né, porque ela pede pra ele ensinar ela a falar o inglês, porque ela fala, eu queria muito conversar com o Ciel de uma maneira que ele me entendesse, então dá pra você me ensinar um pouco de inglês, né, da sua língua. E aí ele entrega um livro pra ela sobre medicamentos, sobre poções, sobre coisas usadas pra poder, nas pessoas que estão doentes, né, e ela fica toda maravilhada, né, porque a menina, ela é tipo eu, não pode ver nada, assim, de ciências, que ela já tá, ai meu Deus do céu, de medicina, de tudo, assim, que ela já tá, ai meu Deus. E aí ela começa a perguntar sobre as poções, aí ele explica que a poção lá é uma poção pra xarope, fala sobre bacon enrolado na garganta pra poder curar o dor de garganta. Eu, fiquei pensando, tá, funcionava naquela época, mas
qual que é o princípio científico disso? Não entendo, ainda não consigo entender. E nisso as meninas chamam o Wolfram pra conversar, aproveita que eles estão distraídos lá e chama. Ela falou, como assim, você tá fazendo tudo o que eles querem, deixou esses forasteiros entrar na mansão, ficar em contato com a bruxa, né? Ficar em contato com a Sullivan, você não... Como assim você tá deixando isso acontecer? Depois, se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser sua. E aí ele falou, mas você sabe que quando ela põe alguma coisa na cabeça, ela não tira. Então ela é muito teimosa. Então não adianta ele tentar contrariar a Sullivan, ele não vai conseguir que ela mude de ideia. Então as meninas deixaram já avisado, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua, porque vocês estão dando trela para esses forasteiros e estão deixando eles muito bem à vontade, assim, na casa, fazendo as coisas, o Sebastian sendo mordomo dela, ensinando coisas diferentes para elas, elas estão muito, tipo, não era para ser assim, a menina já é curiosa por natureza, e se ele deixa ela com mais curiosidade ainda, tudo ali pode sair do controle, porque não sei se vocês perceberam, a Sullivan, ela é a bruxa verde, ela é como se estivesse no comando daquela vila, mas na realidade ela é só uma marionete, vamos dizer assim. Ela pensa que está no comando, mas provavelmente tem alguém por trás dela que tem muito mais poder, que controla aquela vila e que controla os moradores também. E ela tá ali só para representar, porque ela é uma descendente da Bruxa Verde. Então ela continua sendo a descendente da Bruxa Verde, ela acha que ela tem o poder ali, mas na realidade ela não tem. E aí a gente vai pra parte do Bochan, né? Que o Bochan continua lá, gatinho assustado, coberto, e o Finian tentando fazer ele comer, e ele fala que não quer comer, porque aí provavelmente ele lembra de todos os traumas que ele teve quando ele tinha que se alimentar, então ele não sente fome. E aí o Finian fala, pode ser um leitinho? Ele, com mel. Aí ele fala, pode ser, a gente põe bastante, pra deixar bem docinho, pra ficar bom, assim, aí vai assopra tudo na cara dele, aí vai limpar ele e fala, meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado, porque minha força é muito grande, eu posso machucar o Bochan. Eu lembro que alguém comentou dessa cena no vídeo passado, que eu tinha esquecido de falar no capítulo anterior, que teve essa parte que o Sebastian fala pro filho, se você for servir alguma coisa pra ele e ele não quiser comer, dá pelo menos um leite pra ele e coloca mel, tá? Porque eu acho que isso é a única coisa que ele vai comer nesse momento, porque foi o que ele comeu, né? O que ele conseguiu comer quando ele voltou lá do negócio, né? Quando teve a invocação e teve aceito e tudo mais, que ele tava todo traumatizado, a única coisa que ele conseguiu comer foi leite com mel, né? Tomar, no caso, né? E aí eu até li um post que a Yana falou assim que, tipo, não foi um flashback que eles pegaram a cena, por exemplo, acho que foi no Campania, se eu não me engano, que essa cena apareceu. Não foi um flashback que eles pegaram já da animação já feita e colocaram no anime. A cena foi toda refeita, teve toda uma nova animação pra poder ser colocada ali no anime, né? Pra ela aparecer novamente no anime. E aí o Ciel fala que ele não precisa, assim, né? Tipo, o Finian, ele falou assim, vamos dar um passeio, vamos tomar um ar fresco. Ele não, que ele tava com muito medo, né, de sair. Ele falou assim, não se preocupa. Se alguém aparecer, se alguma pessoa malvada aparecer, pode deixar que eu derroto todo mundo pra você, porque eu vou te proteger. E aí ele fala, não, eu não sou uma pessoa que merece ser protegida, né? Por minha culpa, o Ciel, né? Tipo, aí ele para de falar. Aí nisso a gente teve o Finian cortando ele fala, não, você é uma pessoa muito boa, sem você eu não seria ninguém, foi você que me deu um nome, você que me ensinou a dar vida às coisas, eu era só um experimento, e você que me ensinou a ser o Finian jardineiro, então eu vou fazer tudo por você. E aí a gente viu um pouco do passado do Finian. E aí, eu não lembro se eu tinha falado isso, ou se eu reparei nisso agora, mas eu acredito que o que aconteceu ali foi que a rainha deu essa missão para o Ciel, como cão de guarda da rainha, porque provavelmente ela sabia de algum laboratório secreto que estava fazendo experimento com pessoas e ela queria que o Ciel fosse lá descobrir e desmantelasse essa organização, porque logo que a gente vê, os caras estão falando, descobriram tudo, logo agora que as cobaias estavam dando certo, que não sei o que, destruam todos os papéis, destruam as cobaias, a gente não pode ser pego, que isso, que aquilo, e aí eles começam a destruir tudo e começam a matar as cobaias, e aí eles aparece a sala onde o Finian tá confinado, uma sala gigantesca, típica daqueles experimentos que o povo fazia, que a gente vê em filmes antigos que o povo fazia com cubos, com formas geométricas, com ambientes extremamente minimalistas, as pessoas vestidas todas de branco, tudo mais. E aí a gente vê que ele atira em 2 cobaias e quando ele vai atirar na terceira, é lógico que o Finian já entendendo o que estava acontecendo ali, não deixou, acabou arrebentando ele, foi lá e fugiu, arrebentou todo mundo, achou a saída e quando ele saiu, o Ciel e o Sebastian estavam esperando lá, tipo, no bueiro. E quando isso foi contado, eu lembro que no flashback do Finian, se não me engano,
Eu tinha uma vaga lembrança de como que tinha acontecido e eu tinha falado que eles estavam já procurando por novos serviçais. E o Finian, ele meio que... ele foi atrás do Finian, porque provavelmente ele sabia desses experimentos. Eu não sei se o Sebastian ele já sabia, se ele já tinha investigado, porque eles estavam procurando pessoas exatamente assim, diferentes. Mas assim, tanto que ele foi atrás do Bard, o Bard era o soldado que nunca morria, por exemplo. A Mirin era a menina que tinha visão de águia. E o Finian é o super soldado. Só que eu não sei se isso foi o Sebastian que levou o Botchan até ele, mas deu a entender que não, porque o Sebastian, quando vê o Finian saindo do bueiro, ele quer atacar o Finian, e aí o Ciel manda ele parar, ele fala, não, peraí, qual que é o seu nome? E aí ele fala que isso foi um divisor de águas na vida dele, né, o Finian, porque a partir daquele momento ele não tinha entendido aquela pergunta, ele não tinha entendido o que o Botchan tinha... qual que era a intenção dele com aquela pergunta, mas hoje ele entendia, né, que ele sabe que assim, quando a pessoa tem um nome, ela tem um propósito na vida, e o propósito dele é ficar cuidando do Ciel, é servir o Ciel, porque ele foi a pessoa que salvou ele, né, ele deu uma vida nova pra ele. Então, como eu estava falando, o Sebastian vai atacar, então eu acredito que eles foram lá sem saber o que eles iam encontrar, e acabaram encontrando esse menino que era super forte e que acabou se tornando um dos servos do Ciel. Aí eu sei que o Finian ele fala assim, que agora ele tava muito assustado, que ele provavelmente era por causa dos machucados, mas que o Sr. Sebastian ia conseguir resolver esse problema. Aí o Ciel já fica todo desesperado, ele fala que não, que o Sebastian, que por culpa dele, o Ciel, que ele não queria ver o Sebastian nem pintado de ouro ali. E aí o Sebastian bate na porta com a Sullivan, né, porque ele pede pra Sullivan ir tratar do Botchan. E aí o Finian abre e olha pra ele e fala, não fala nada, finge que eu não tô aqui. Ele não tá enxergando mesmo, né? Então, aí ele leva a Sullivan até o quarto, né? Senta ela numa cadeirinha, ela fala, olha, eu vim aqui trocar suas bandagens, eu vim trocar seus curativos. Ele fala, eu preciso trocar mesmo. Ela fala assim, vai ser pior se você não trocar. Vai ficar tudo infeccionado, tudo bugado, então é melhor trocar. Então, aí ela fala, eu vou tocar em você agora, vou tirar os seus curativos. E aí ela tira o curativo do olho dele e mostra o contrato. E isso eu tinha falado no outro vídeo, que eu falei assim, eu não sei se foi o Sebastian que fez o curativo no olho dele pra a Sullivan não ver o contrato, mas de fato foi a Sullivan que fez todos os curativos, então ela já tinha visto o contrato no olho do Ciel e o contrato na mão do Sebastian. E aí ela fala, olha, eu quero perguntar um negócio pra vocês, porque eu percebi um negócio, eu não quis falar nada porque o Wolfram tava junto, só que vocês são adoradores do demônio, né, meu filho? Aí ele fica tipo, oi? Ela, eu vi o mesmo desenho, o mesmo símbolo que você tem na mão, o Ciel tem no olho dele. Aí ela falou assim, e não fala nada, assim, tipo, não estou te repreendendo, porque nós bruxas não fazemos isso, nós não temos essa mentalidade da Inquisição, né? A gente não tem nada contra os adoradores do demônio. Mas eu acho assim, tipo, né, que eu queria saber o que aconteceu, por que vocês dois têm esse símbolo, né? E aí a Sebastian fala que encontrou ele durante, né, um ritual satânico, que o Ciel tinha sido sequestrado por adoradores do demônio e que eles tinham participado desse ritual e que eles tinham se encontrado nesse ritual. E ela fala, não é possível um negócio desse, amadores fazendo esse negócio, já pensou se isso dar errado, ia despertar a ira do demônio, não sei o que lá, vocês são muito burros, vocês são, e aí forçaram esse selo no olho do Ciel, forçaram essa tatuagem, né, tipo, essa marca no olho dele, sem ele querer. E ele tipo, não é bem assim. Aí ela, não conversa comigo, não discorda do que eu tô falando, porque vocês são todo amador, assim, eu sou profissional, eu sei de tudo aqui, eu sei do que eu tô falando. Mas eu sei que ela não quis saber. Eu acho que ela meio que pressentiu alguma coisa, ou ela percebeu que o Sebastian não era uma pessoa normal, e ela pensou assim, eu não vou cavocar isso mais a fundo, eu prefiro não saber da história inteira, do que depois eu saber e eu me lascar, sabe? Tipo assim, agora que você sabe, agora eu vou ter que te matar. Mas ela preferiu não saber da história completa, ela falou assim que não queria... Ela falou assim, só perguntou porque ela achou curioso, porque ela achou estranho, mas ela não ia falar nada com o Ciel, até porque é uma memória muito dolorosa, deve ser uma memória muito dolorosa pra ele, então ela não ia, tipo, fazer ele falar de nenhuma forma, ela não queria saber mesmo, ela só perguntou por curiosidade, ela queria saber da onde que isso tinha surgido, se isso era mesmo verdade, mas que ela ia guardar o segredo dele. Ele falou assim, mas você contou pras outras pessoas? Ele, não, só eu e o Botchan que sabe disso. E ela falou, e agora sou eu também, né, mas pode ficar tranquilo que eu não vou contar pra ninguém. E ele, muito obrigada. Aí eu sei que logo em seguida os empregados param, ele leva ela pra uma sala, né, pra sala de jantar, aí fala com ela pra servir o chazinho dela lá, e aí os empregados perguntam como que tá o Ciel, e ela fala, não, o problema dele é psicológico, não tem nada de errado com a visão dele, o olho dele
fisiologicamente e, tipo, anatomicamente está perfeito. Provavelmente essa perda de visão é por causa de algum problema psicológico, algum trauma que ele reviveu que tá bloqueando a visão dele e não deixa ele enxergar. Então, a gente tem que esperar ele se tratar, mas ele vai voltar a enxergar, mas ele precisa voltar ao normal, né, no caso. E aí todo mundo já fica aliviado, né, falando, que bom, pelo menos isso, né, só a gente vai dar um jeito, ele vai voltar, com certeza. E uma coisa que é muito engraçada, a gente é ver o Snake falando, porque ele fala com a voz mó grossa, uma hora a voz grossa, uma hora a voz da Emily, a voz do Oscar, a voz do Wentworth, e aí ele fala, disse não sei quem, disse não sei o que lá. Ele fala mó grossão, aí depois fala, disse não sei o que lá. Aí eu, meu Deus, gente, o tom que o dublador faz, né, que o Seiyu faz é muito legal, é muito engraçado, é muito legal. Aí todo mundo fala, né, os meninos falam que vai preparar várias coisas pra ele, coisas gostosas, coisas nutritivas pra ele se recuperar logo, voltar a andar, voltar a enxergar. E aí a Sullivan fala pra o Sebastian ajudar, né, porque ela falou assim, depender só do Wolf, o negócio vai sair só depois de amanhã. Então é melhor você ajudar a fazer a comida, né? E eu vou ficar aqui lendo, estudando aqui o meu livro de ciências, aqui o meu livro de poções, meu livro de farmacologia, sei lá o que é. É um livro de medicina familiar, eu acho. Assim, é coisas mais... sabedorias familiares, sabedorias antigas, né? De como tratar as coisas. E aí ele vai preparar as coisas, o Wolfram tá todo concentrado medindo as porções dos negócios, aí ele fala, olha, acabou o vinho branco, onde que eu busco? Aí o Wolfram, ele fala que tem uma adega lá embaixo, não sei na onde. Aí o Sebastian vai e chama o Snake pra ir junto com ele. Por que o Snake? Porque o Snake é a pessoa mais discreta da casa, porque o Snake tem as cobras que ele pode colocar como informantes em qualquer lugar, né? Elas podem se esgueirar pelas paredes. Então, assim, tipo, ele chamou o espião, né? Aí eles foram investigar e falou, oxe, mas a adega fica pro outro lado, não fica pra esse lado, disse a cobra. E aí ele fala, mas eu não tô procurando a adega, eu falei que o vinho acabou, não disse que eu ia buscar vinho. Aí ele vai pro outro lado, chega num beco sem saída. E aí o Sebastian começa a procurar uma passagem secreta lá, né? Vocês falaram que queriam 5 minutos de bunda do Sebastian. Vocês tiveram 5 minutos de bunda do Sebastian. Vestida, mas era 5 minutos de bunda. E aí ele acaba achando a passagem secreta, né? Uma passagem secreta que dá pra uma escadaria gigante, que vai até o final, que eles não conseguem nem ver o fim do fundo, assim, tipo, não conseguem ver o fundo. E aí ele falou, nossa, o que será que tem ali embaixo? E aí o episódio terminou justamente aí. Pouco antes de terminar o episódio, né, o capítulo, aqui no mangá deste mordomo servindo, né? E lá a gente vai ter algumas surpresas. A gente ainda tem algumas páginas pra frente, né? Acho que umas 6 páginas mais ou menos. E aí acaba o volume 19, a gente vai pro volume 20 do mangá. Tá? A gente tá no capítulo 92, então não tá nem na metade, 99, 18, não tá nem na metade ainda dos capítulos lançados. Mas esse daí foi a nossa análise. O que eu peguei? Foi que o Sebastian e o Ciel provavelmente encontraram o Finian por acaso durante uma expedição, durante algum trabalho que a rainha mandou eles fazerem. Se bem que pra mim aquele experimento era na Alemanha. O que eles estariam fazendo na Alemanha, né? Se bem que a rainha tem família na Alemanha, mas por que ela se interveria na Alemanha diretamente? Não dá pra saber. Mas eu sei que aparentemente eles encontraram o Finian por acaso. Tá, eles estavam ali por acaso, na saída, né, no caso, mas eles foram eles que descobriram o laboratório, por isso que os caras saíram queimando, destruindo todo mundo lá, destruindo tudo. A gente também teve, que mais? Esse negócio da passagem secreta, né? Vai levar pra onde? Vai mostrar o quê? Eu acho que eu já dei um pequeno spoiler lá no começo, né? Mas... espero que vocês me perdoem, mas é isso, gente, essa foi a nossa análise, espero que tenham gostado. Se gostou, percebeu alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários e não esquece de deixar seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações, seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!